Pessoas famosas muitas vezes têm um lado sombrio. O artista sofredor pode ser um estereótipo, mas ele existe. Muitos compositores famosos, rappers, autores e compositores ao longo da história escreveram sobre suas mortes. Outros, apesar de não terem esse lado mais nebuloso, sonharam com isso. Assustadoramente, algumas coisas que eles disseram se tornaram realidade. Artistas são mais propensos do que a maioria de nós a refletir sobre suas próprias mortes, mas algumas dessas coincidências são muito assustadoras. Este vídeo traz histórias de alguns famosos que podem ter previsto a própria morte. Ayrton Senna. Muito já se foi falado sobre o semblante triste do piloto Ayrton Senna no dia da corrida em que aconteceu seu acidente fatal. O mesmo não queria de forma alguma correr naquele dia por conta de outros acidentes que ocorreram naquela pista durante o fim de semana. Ayrton Senna morreu no dia 1º de maio de 1994, ao bater violentamente seu carro, durante uma prova do Grande Prêmio de San Marino de Fórmula 1, em Imola, na Itália. Mamonas Assassinas. A banda Mamonas Assassinas fez um estrondoso sucesso entre o final de 1995 e o início de 1996. Tudo acabou com um trágico acidente de avião que vitimou todos os integrantes da banda no dia 2 de março daquele ano. Sempre alegres e brincando com toda e qualquer situação, alguns dos músicos estavam diferentes naquele dia. O vocalista Dinho chegou a fazer uma piada dizendo que o radar do avião em que iriam viajar estava quebrado e que poderia cair. Já o tecladista, Júlio Hazek, deu um depoimento no salão do seu cabeleireiro dizendo que teve um sonho estranho na noite anterior com o avião caindo. Abraham Lincoln. 10 dias antes de sua morte, o ex-presidente dos Estados Unidos Abraham Lincoln teve um sonho estranho que o perturbou. No sonho, ele encontrou um soldado guardando um caixão na Casa Branca. Quando ele perguntou ao soldado quem tinha morrido, o militar respondeu: o presidente. Ele foi morto por um assassino. 10 dias depois, Lincoln foi assassinado. Jimi Hendrix. Muito antes de fazer sucesso, Jimi Hendrix gravou uma música chamada The Ballad of Jimi. Na canção, ele fala de sua própria morte, cantando que sua memória viverá depois que ele se for. Ele até menciona 5 anos na música. Ele morreu de uma overdose de drogas quase exatamente 5 anos depois. Jim Morrison. Jim Morrison, da banda The Doors, frequentemente cantava sobre a morte e diziam que ele tinha um dom para a previsão do futuro. Ele previu a ascensão da música eletrônica em 1969. Ele ficou abalado depois que seus amigos Jimi Hendrix e Janis Joplin morreram em 1970 com um mês de diferença entre eles. A morte desses dois músicos aos 27 anos começou o infame Clube dos 27. Morrison comentou com amigos uma noite: vocês estão bebendo com o número 3. Isso mesmo, número 3. Morrison morreu de overdose em Paris 9 meses depois, aos 27 anos. Kurt Cobain. Várias fontes dizem que Kurt Cobain, aos 14 anos, disse aos colegas que ele seria um astro do rock rico e famoso, e que morreria em uma chama de glória como Jimi Hendrix. Hendrix e Cobain morreram no auge de suas carreiras aos 27 anos. Bob Marley. Pessoas próximas a Bob Marley alegavam que ele tinha algumas habilidades psíquicas, parecendo ter uma intuição muito maior do que uma pessoa comum. Um amigo alegou que Marley havia dito que morreria quando tivesse 36 anos. E foi isso que aconteceu. O pai do reggae morreu de câncer em 1981, aos 36 anos. James Dean. O astro de cinema James Dean se envolveu no mundo dos carros de corrida pouco antes de sua morte. Numa entrevista alguns meses antes de morrer, Dean afirmou que achava que dirigir em rodovias era muito mais perigoso do que dirigir em pistas de corrida. Dean disse: tenha calma na estrada, a vida que você salva pode ser a minha. Pouco tempo depois, ele morreu na estrada quando outro carro atravessou de repente na frente dele e fez com que o ator batesse seu Porsche. John Lennon. O lendário compositor John Lennon famosamente cantou sobre viver um tempo extra numa canção que ele escreveu poucos meses antes de sua morte.
Ele foi assassinado em frente ao seu prédio em 1980. Martin Luther King Jr. Martin Luther King Jr. fez seu último discurso, intitulado I've been to the mountain, Eu estive no topo da montanha, em tradução livre, em Memphis, no dia 3 de abril de 1968. Nas frases finais, ele disse que gostaria de viver uma vida longa, mas que isso não era mais sua prioridade. Ele disse à multidão que havia dias difíceis pela frente, mas realmente não importa para mim agora, porque eu estive no topo da montanha, e eu não me importo. E, por isso, eu estou feliz esta noite, não estou preocupado com nada. Não estou temendo nenhum homem. Meus olhos viram a glória da vinda do Senhor. Ele foi assassinado no dia seguinte. Princesa Diana. A princesa de Gales morreu em um acidente de carro enquanto era perseguida por paparazzi em Paris, em 31 de agosto de 1997. Há muito tempo existem teorias conspiratórias de que sua morte não foi um simples acidente que teria sido encenada pela família real por causa das brigas após o divórcio com o príncipe Charles. Seja acidental ou não, parece que Diana previu isso. Em uma carta de 1995 ao seu consultor jurídico Victor Mission, ela faz uma previsão arrepiante sobre as circunstâncias de sua própria morte. Diana escreve que fontes confiáveis a alertaram que um acidente de carro poderia ser encenado e que ela acabaria morta ou ficaria gravemente ferida. Ela foi descrita como paranoica e mentalmente instável por pessoas próximas à família real, mas este medo em particular estava tristemente perto da realidade. Michael Jackson. Eu temo que alguém esteja tentando me matar. Há pessoas mais por todos os lados. Elas querem me destruir e tomar controle das minhas empresas. O sistema quer me destruir pelo meu catálogo. Eu não irei. Em 25 de junho de 2009, o rei do pop morreu vítima de intoxicação por propofol e benzodiazepina em sua residência, posteriormente julgada como assassinato causado pelo médico pessoal do artista, Dr. Conrad Murray, pela má administração dos remédios. Marília Mendonça. Em maio de 2020, ela relembrou um sonho com água, queda d'água, cachoeira e rio. No dia 5 de novembro de 2021, Marília Mendonça faleceu aos 26 anos quando a aeronave em que ela viajava caiu em um cachoeiro em Piedade de Caratinga, Minas Gerais. Se você gostou deste vídeo, curta, comente. Se inscreva no canal. Obrigado por assistir.